Eu lembro de uma história que Cristo conta, uma parábola, na verdade, que está em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Ele conta a história das 10 virgens. E ele diz assim: o reino dos céus é como as 10 virgens. Essa é a história que Jesus está contando. Ele disse assim: o reino dos céus é como uma 10 virgens que pegaram suas lamparinas, que na época elas usavam lamparinas, não tinham luz elétrica como nós temos hoje. Pegavam suas lamparinas, essas lamparinas elas eram alimentadas, a chama, por óleo. Então o óleo ia queimando e ela continuava acesa. Conforme o óleo fosse acabando, então ela ia se queimando, ela ia se apagando. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante às 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Versículo 2: 5 delas eram insensatas, 5 delas, e as outras 5 eram prudentes. Insensatas, prudentes. Podemos traduzir no português melhor: imprudentes e prudentes, ou insensatas ou sensatas. Então, Deus dividiu no meio. 50% era prudente, 50% não era prudente. A minha pergunta é: quem é você nessa história? Você faz parte do número de pessoas que são imprudentes na vida, em relação ao seu tempo e às decisões que precisam ser tomadas, ou você é uma pessoa prudente, a qual você tem exatamente tomado as decisões que Deus tem te pedido para tomar? Então, Jesus fala sobre isso. Versículo 3: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Elas levaram somente pouco óleo para suas lamparinas. Então elas não levaram óleo suficiente, não levaram aquele pouco de óleo reserva. Caso o noivo demorasse a chegar, elas poderiam colocar mais óleo nas suas lamparinas. Então 5 delas eram insensatas. Por que elas eram insensatas? Porque elas levaram pouco óleo. Na verdade, elas não levaram óleo suficiente. Elas não levaram o tempo suficiente. Elas foram insensatas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Versículo 6: à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dá um pouquinho de óleo para a gente, as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão, comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele num banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. Vigiar, tempo. Vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Então nós temos aqui pessoas que estavam preparadas, que eram pessoas que eram classificadas como pessoas prudentes e sensatas. E nós tínhamos aqui pessoas, mulheres que estavam despreparadas, imprudentes e insensatas. E Deus tem, dia após dia, através da sua igreja, através da sua palavra, preparado um exército de pessoas. Pessoas que têm se preparado de fato e têm entendido a sua missão no mundo. Mas nós temos também pessoas que são insensatas, que são imprudentes, que ao estar reunida, ao estar ouvindo o que Deus tem para a vida delas, simplesmente elas não se alimentam da porção, elas não colocam esse óleo no coração, elas simplesmente só aproveitam aquele breve momento. E Deus está dizendo: olha, a gente precisa trabalhar melhor nisso, precisamos remir o nosso tempo. A Bíblia diz: remindo os tempos, porque os dias são maus. Os dias são maus. E os dias não vão melhorar. Não pense que pode trocar governo, pode permanecer governo, você pode ganhar promoção, passar no concurso público, a sua empresa pode prosperar, você pode ser um Elon Musk da vida, não importa. Porque a vida, ela é feita de um relacionamento com Deus.
Todas essas outras coisas, Deus acrescenta conforme a sua vontade, mas essas coisas não significam que elas são o padrão e o principal. O principal é a tua vida e o teu relacionamento com Deus, porque um dia tudo isso passará, e um dia, quando Jesus voltar, Ele vai se encontrar com a noiva, com a igreja, e com você, com as pessoas, e Ele vai dizer assim: e aí, você está preparado? Porque eu sei quem são os meus, eu conheço. Ou você vai ouvir aquela voz e dizer: eu não conheço você. Então Deus tem alertado o nosso coração em relação a isso. O que Deus tem dito é preciso agir com prudência agora. E conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Tem muitas pessoas, eu falo isso para a igreja, porque nós estamos na estação cuidado, então a palavra de hoje é para a igreja, de fato. Talvez você está aí conectado com a gente e está procurando uma igreja, ainda não teve um relacionamento com Cristo. Paulo fala sobre isso, ele diz: hoje é o dia aceitável da salvação. Você pode começar esse processo. Mas essa palavra ele vem dizendo assim: olha, a igreja precisa ser mais prudente. O que significa ser mais prudente? A gente precisa entender quem nós somos no reino. Você não é do reino das trevas, você é do reino da luz. Então não faz sentido você usar do seu tempo para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Não faz sentido isso. Não faz sentido usar o seu tempo para você ser egoísta e só pensar em si. Não faz sentido você não participar das missões que Deus tem dado para você fazer. Não faz sentido você ter uma vida, digamos, num domingo, dentro de um contexto, e durante a semana você tem outro contexto de vida, você participa de vários momentos de imprudência, participa e está inserido em contextos que Deus não quer que você esteja inserido nesses contextos. Não faz sentido. Deus quer cuidar de você, Ele tem o melhor para você. Mas é preciso haver uma decisão de reconhecer Deus em todos os seus caminhos. O salmista fala sobre isso, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Então é preciso a gente reconhecer Deus em todo o nosso caminho, em todo o nosso caminhar. Então é preciso a gente agir com prudência hoje. A Bíblia diz, por exemplo, quer dar um exemplo? A Bíblia diz assim: mais vale um bom nome do que qualquer riqueza. Mais vale um bom nome do que qualquer riqueza. Mas sabe o que eu tenho visto? Pessoas, irmãos, a igreja, líderes, que não têm tido bom nome, que têm difamado o seu próprio nome e têm difamado o nome de Deus através dos seus comportamentos, através do seu costume, através da sua vida. E não tem usado o tempo que Deus deu para agir com prudência, para agir com sensatez, para agir com cuidado. A Bíblia diz: vigiem, ou seja, estejam atentos, estejam vigilantes, não sejam imprudentes. Hoje eu vi uma notícia muito chocante para mim, né? Talvez você deve ter visto no jornal. Pais separados, criança de 6 anos que passava o final de semana na casa do pai, né? Passava a semana com a mãe, no final de semana passava com o pai. O pai mora num apartamento, num condomínio, 11º andar. O pai tem uma namorada, 3 horas da manhã, pega a namorada e decide levar a namorada para casa. E deixa a criança dormindo sozinha em casa. Só esse fato, se nada tivesse acontecido, já até para a lei, ele podia ser condenado a alguma coisa. É imprudência total. Mas talvez ele já fez isso várias vezes, nunca aconteceu nada. Uma criança boazinha fica dormindo, e ele se confiou nessa imprudência. Ele justificou essa imprudência. Bom, ele foi. Quando ele volta, só vê a notícia: a criança acordou desesperada, não viu o pai nem ninguém, morava no 11º andar, se pendurou na varanda e caiu, e morreu. Provavelmente esse pai deve estar hoje transtornado. Por quê? Porque você pode ter caminhado na ponte da imprudência 500 vezes, mas basta uma falha, basta um dia, basta um lapso, basta um momento, e quando cai, não tem volta. Essa filha, ele não vai ter mais volta. Às vezes a gente fica andando na ponte do perigo, na ponte da imprudência, achando: nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer comigo. Deus está comigo, Ele cuida de mim, mas a gente está na ponte da imprudência.
Mas um dia pode acontecer. Um dia pode acontecer. É culpa de Deus se acontecer? Não. É culpa nossa, porque nós andamos na ponte da imprudência. Nós andamos na ponte da imprudência. Então é importante a gente entender isso. É importante a gente entender como Deus quer que nós vivamos nesse mundo. Porque nós temos um bom nome a zelar, nós temos o nome de Deus para zelar, nós temos um testemunho para dar. E Paulo fala sobre isso. Vocês que são meus cooperadores, olha, já chegou um tempo, e esse tempo é agora. Vocês devem aproveitar esse tempo, o tempo que Deus te deu. Não é para amanhã, é para fazer agora. Então é preciso conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então hoje é o tempo de agir com prudência. Hoje é o tempo de você agir com prudência. Não é amanhã. Pastor, mas eu não sei como agir, eu não sei como fazer, eu não sei como... Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou fazendo errado? Deus vai te revelar isso. Você tem irmãos, você tem pessoas que podem te ajudar. Deus vai te mostrar isso. Busque a Deus. Mas sem prudência é impossível a gente ser uma pessoa vigilante. Ou seja, uma pessoa eficaz no nosso comportamento e na nossa vida com Cristo. E se a gente não agir com prudência, a gente vai estar agindo sem vida.